Olá, bom dia. Graça e paz, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos, 19, 20 e 21. E o capítulo 19, o propósito aqui é lamentar sobre os príncipes de Israel, usando aqui uma metáfora para descrever sua queda e a sua destruição da nação. Então, você que está acompanhando aqui a leitura da Bíblia, você percebeu que teve o lamento dos profetas, dos falsos profetas, também teve as falsas profetisas e sobre os anciões. Agora é sobre os príncipes, no capítulo 19, é um grande lamento poético que usa aqui uma metáfora para descrever aqui a queda dos príncipes de Israel. Então é uma nação comparada aqui a uma leoa que cria os seus filhos, e desses um leão é capturado e levado para o Egito. Provavelmente está falando aqui do rei Joacás. Então o segundo é capturado, o segundo leão é capturado para a Babilônia, provavelmente falando aqui do rei Joaquim. Então foram os reis de Judá, simbolizando aqui o destino trágico de todos os líderes de Israel. Então o verso 1 fala sobre acerca deste lamento, que diz assim: levante um lamento pelos príncipes de Israel e diga que uma leoa foi sua mãe entre os leões. Ela se deitava entre os leãozinhos e criava os seus filhotes. E um dos seus filhotes tornou-se um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorar o homem. Devorou os homens. As nações ouviam o seu respeito e ele foi pego na cova delas. Elas o levaram com ganchos para o Egito. Quando ele viu que a sua esperança não se cumpria, quando viu que se fora a sua expectativa, escolheu outro de seus filhotes e fez dele um leão forte. Ele vagueou entre os leões, pois agora era um leão forte. Ele aprendeu a despedaçar a presa e devorou os homens. Arrebentou suas fortalezas e devastou suas cidades. A terra e todos que nele estavam ficaram aterrorizados com seu rugido. Então as nações vizinhas o atacaram, estendeu sua rede para o apanhá-lo e foi pego na armadilha que fizeram. Versículo 9. Com ganchos eles o puseram para dentro de uma jaula e o levaram para o rei da Babilônia. Elas o colocaram na prisão, de modo que não se ouviu mais o seu rugido. Então aqui é o lamento dos líderes de Israel, aonde todos sofreram porque viraram as costas para Deus. Essa metáfora, ela compara aqui Israel agora como uma videira, aqui do verso 10 ao verso 14, plantada em condições favoráveis. Aqui a destruição da nação e a queda da dinastia real. Então, nós vemos aqui um lamento pelos príncipes de Israel. O verso 14 ao 20, isso daqui é muito forte. Eu quero ler aqui o verso 14 do versículo 20, que diz assim: o fogo espalhou-se de um lado dos seus ramos. O fogo espalhou-se de um dos seus ramos principais e consumiu toda a ramagem. Nela não está nenhum ramo forte que seja próprio para o cerco, o cetro, de um governante. Esse é um lamento, e com um lamento deverá ser empregado. Então, que grande lamento, que situação
é uma verdade. O capítulo 20, olha só, o capítulo 19, falando aqui do lamento dos príncipes de Israel. O capítulo 20, aqui o propósito é revisar a história da rebeldia, o povo rebelde, o povo desobediente que não dava ouvido a Deus, de Israel. Então aqui o propósito é revisar a história da rebeldia de Israel desde o Egito até o exílio, enfatizando aqui a paciência e a justiça de Deus e anunciar um novo julgamento. Deus lembra aqui como escolheu Israel e fez uma aliança com todos eles, mas eles continuaram se rebelando, desobedecendo os seus mandamentos. Deus aqui sempre usando da misericórdia e o povo sempre virando as costas para ele. Então a Bíblia fala que eles estavam adorando outros ídolos. O verso 1 do capítulo 20 diz assim, olha só: no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram a consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Então veio esta palavra do Senhor: filho do homem, fala aos líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você os julgará. Você os julgará, filho do homem. Então, confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. Isso daqui é muito forte, né? Então aqui o verso 1 vai relatar aqui toda a bondade de Deus, né? Que Deus estendeu as mãos para aquele povo. E o povo, todos os benefícios que Deus fez para aquele povo. Do verso 10 ao verso 17, apesar disso, Deus teve misericórdia e não os destruiu, embora tenha permitido que sofresse as consequências dos seus pecados. O que Ezequiel aqui está nos ensinando aqui é que Israel já era para ter sido julgada, mas a bondade de Deus foi empurrando mais para frente, mas agora não teve jeito, o juízo chegou. Então, a rebeldia do povo continuou na terra prometida. Então, profeta após profeta, rei após rei, então o povo não mudava, o povo não queria uma mudança. Então Deus aqui anunciou o julgamento sobre eles, mas ainda a sua mão continua, o amor de Deus, né? O seu nome, por amor do seu nome, pela tua misericórdia. O capítulo ele termina que Deus adverte o julgamento virá, mas também promete um dia que reunirá Israel, que vai reunir todos em o nome do Senhor Jesus. Daqui é muito forte e trará restauração sobre toda a nação. E é isso que Deus quer de todos nós. Você vê, tem pessoa que é cabeça dura, tem pessoa que não obedece, tem pessoa que ouve a palavra, ela ouve a palavra, mas a palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Mas mesmo assim Deus tem um sonho que um dia vai reunir, que um dia vai ver você ali obedecendo e tendo uma vida transformada e abençoada. É assim que Deus via a situação de Israel. O capítulo 21, o propósito é anunciar o julgamento iminente de Deus sobre Jerusalém e de Judá, usando a imagem da espada de Deus, desembainhada para a destruição. Deus ordena que Ezequiel profetize sobre a nação, sobre a espada afiada, preparada para a matança e polida para o massacre. No verso 1 ao verso 7 do capítulo 21, que diz assim, do verso 1 ao verso 7, diz assim: esta palavra do Senhor a mim, filho do homem, vira o rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetiza contra Israel, dizendo-lhes:
Olha só, assim diz o Senhor, estou contra você, empunharei a minha espada para eliminar tanto o justo quanto o ímpio. Olha só, hein? Empunharei a minha espada contra todos, desde Neguebe até o norte. Então todos o saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não tornarei a guardá-la. Então aqui é muito forte este versículo que nós lemos. Então do verso 8 ao verso 3, aqui tanto a Bíblia fala aqui o justo como um ímpio. Então é tempo de julgamento. O julgamento chegou sobre Jerusalém. Do verso 14 ao 17, Ezequiel aqui é instruído a clamar e lamentar, pois a espada está destinada para os príncipes de Israel e o povo, e ninguém vai escapar. O julgamento chegou. Profeta após profeta, reis após reis, homens de Deus profetizaram e o povo não quis obedecer. Então, o dia da espada chegou, né? E ninguém vai escapar. Deixa eu arrumar aqui. E ninguém vai escapar. Isso é muito forte. Do verso 18 ao verso 23, descreve aqui o caminho da espada, que se dirige tanto para Rabá dos Amonitas, como também para Jerusalém, onde o rei Nabucodonosor tomará uma decisão na encruzilhada, escolhendo Jerusalém para destruição. Então aqui finalmente Deus declara que o julgamento sobre Sedequias que é o rei de Israel. Então é inevitável que a coroa vai ser removida até que um verdadeiro rei, aquele que tem o direito de governar, ele vai reinar sobre a terra. O verso 25 diz assim, o 25, o verso 30 e o 32. Mas eu quero ler o verso 25, que diz assim, olha só. O ímpio e o profano príncipe de Israel. O seu dia chegou. Esta é a hora do seu castigo. E assim diz o Senhor soberano, o Senhor. Tire o turbante, a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. O verso 30. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, e eu julgareis. O verso 32. Vocês serão combustível para o fogo, seu sangue será derramado em sua terra, e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. É muito forte. Nós terminamos mais 3 capítulos hoje e vamos com toda a fé. Pode ter certeza. Hoje, terça-feira, o dia do nosso culto, e vamos começar aí o mês profético do Espírito Santo. Eu não vejo a hora de chegar às 19h30. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.